Olá, queridos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. Chegamos ao final da lição número 7, Aliança com Abraão. E nessa semana nós aprendemos muitas coisas. Porém, antes de nós avançarmos em nosso comentário, gostaria mais uma vez de convidar você para uma breve oração. Falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu pudesse resumir a lição dessa semana numa palavra, eu creio que a palavra seria relacionamento. Pois foi isso que podemos presenciar estudando a lição desta semana. Nesta semana vimos Abraão crendo no Senhor, Abraão rindo com o Senhor, Abraão cozinhando para o Senhor e Abraão insistindo com o Senhor em favor dos ímpios, em favor dos homens. Ali em Gênesis capítulo 18, versos 22 a 33, mostra o patriarca intercedendo em favor dos moradores de Sodoma, de Gomorra, e nós sabemos, de acordo com o relato bíblico, que os homens daquela cidade eram tremendamente pecadores contra Deus. Mas também vejo aqui a disposição do Senhor, que ouviu atentamente o apelo de Abraão, a disposição do Senhor em perdoar, houvesse ali 10 justos. Sabe, isso é algo extremamente revolucionário diante do pensamento coletivo daquela época, onde o inocente que estava em associação com o culpado era punido também. Aqui vemos que diante de um remanescente fiel, a vida de muitos poderia ser preservada. Exatamente, a vida de muitos poderia ser preservada. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você a respeito disso, né? Quando nós paramos para analisar esse contexto e vemos, né, que realmente naquela época a ideia era essa, por associação ao culpado, o inocente também era punido, mas por ter ali o justo, os ímpios poderiam ter a oportunidade, a chance de se arrepender. Vemos isso de forma bastante interessante quando o profeta Isaías, em Isaías 53, mostra, né, a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. É interessante que em Isaías capítulo 53 nós encontramos o versículo 11 que diz assim, Isaías 53, verso 11. Vou ler o verso 10, diz assim: Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores intercedeu. Sabe, é interessante quando nós vemos aqui a obra da salvação. A preocupação de Deus em salvar aqueles que estão lá fora, os perdidos, os ímpios. Aqui o texto bíblico diz que o Senhor Jesus, ele intercedeu pelos transgressores. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar a todos quanto nele cresce, alcançariam a salvação. E sabe, quando eu paro para analisar aqui o exemplo de Abraão, eu vejo Cristo em Abraão, a preocupação da salvação dos perdidos. E eu pergunto a você, como está hoje a sua vida em relação
a missão? Tem você se preocupado com aquele que está lá fora, perdido no pecado? A lição dessa semana mostrou a importância disso. Ao nosso redor existem vidas, existem pessoas, almas que estão afundadas na ruína do pecado. Almas que estão realmente em condições iguais ou piores daqueles que estavam ali em Sodoma, em Gomorra. E é interessante, sabe, queridos, atentarmos para o fato de que a cada dia o tempo de graça se esgota para muitas pessoas. É verdade. Há muitas pessoas que infelizmente têm a vida ceifada precocemente, sem terem sido avisadas, alertadas, para que fugissem da ira que será derramada sobre os ímpios, o castigo eterno. Há muitas pessoas que, infelizmente, elas não estão sendo vistas pelos que são chamados a conservar a vida, a conservar como sal na terra. Infelizmente, há muitas pessoas que não estão sendo atendidas, não estão sendo buscadas, não estão recebendo um apelo direto para que elas retrocedam deste caminho que está levando elas diretamente para a morte. Nós precisamos ter o mesmo espírito de Abraão, nós precisamos ter o mesmo espírito de Cristo. Nós precisamos realmente ser uma luz neste mundo, alertar as pessoas, convidar as pessoas a aceitar a Cristo enquanto há tempo, a fugirem da ira. O exemplo de Sodoma e Gomorra, o exemplo do dilúvio, são exemplos do juízo de Deus que irá realmente acontecer no futuro. Sabe, enquanto a porta da graça está aberta, eu e você, nós estamos aqui como um remanescente, conservando este mundo. Este mundo só existe ainda porque a Igreja de Deus se encontra aqui. Enquanto a Igreja de Deus se encontrar nesta terra, enquanto Deus tiver aqui nesta terra um representante, ainda há esperança para os que estão naufragando neste oceano de pecado. Você pode ser, de fato, a corda que Deus irá utilizar para estender a boia salva-vida, para resgatar aquelas pessoas e trazê-las para esta embarcação segura, que é a graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você realmente desfrute de um relacionamento com o Senhor, que este relacionamento te motive a desejar a salvação daqueles que estão se perdendo neste mundo. Forte abraço e até a próxima.